Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lari, estou mais uma vez aqui no canal da Fisher Fios para trazer mais um passo a passo para vocês. E hoje nós vamos crochetar juntas a mochila da coelhinha Lola. Olha só que gracinha que fica essa mochilinha. É ideal para você vender tanto na Páscoa quanto depois da Páscoa, tá? É uma peça bem prática de fazer. A gente vai utilizar o fio Glow, lançamento da Fisher na cor mística e na cor neutro rosé. Essa peça, você pode utilizar essa mesma base para fazer outros tipos de mochila, outros modelos de bolsa. Nós vamos trabalhar aqui com o ponto fantasia, né, que é um ponto baixo centrado duplo, que dá mais estrutura para a nossa peça. Então, mesmo utilizando o fio Glow, que é um fio mais fininho, e o fio Poly Plus, a gente vai ter uma estrutura na peça, tá? Fica bem espaçosa. Aqui tem um paninho aqui dentro para dar volume para a gente fazer as fotos, né? Ficar bem bonita a nossa peça. Vamos trabalhar aqui a base no ponto baixo centrado. Eu vou ensinar vocês a fazerem aqui esse acabamento que vai deixar o fundo da sua base bem fechadinho, sem nenhum furinho e bem estruturado, tá bom? Então, se você ainda não é inscrita no canal da Fisher Fio, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você receba, né, a notificação sempre que a Fisher postar um vídeo novo, você vai ser uma das primeiras a receber. É só clicar no link da notificação que vai abrir direto no canal da Fisher para você assistir a essa aula, tá bom? E as outras aulas que a Fisher colocar aqui para você. Então, vamos para o nosso tutorial. Para a lista de materiais, nós vamos precisar do fio Glow e do fio Poly Plus, tá? Da Fisher Fios. O fio Glow eu vou estar utilizando a cor Místico, que é um dos novos lançamentos da Fisher Fios. No Poly Plus, vou estar utilizando o Neutro Rosé. Qual é a quantidade? Para fazer a nossa base da bolsa, você vai utilizar um pacote e pouco menos de um terço de outro, ó. Só para fazer a aba. Esse daqui é o que sobrou da primeira bolsinha que eu fiz. Então, é bem pouquinho que se usa do segundo. Então, dá para você aproveitar e fazer outra peça com o que sobra aqui. E vamos utilizar metade de um pacotinho do fio Glow, tá? Para fazer as orelhas e o rabinho. Vamos precisar de um botão imantado. Você pode utilizar ou esse pequenininho, que é o que eu vou utilizar, de 14 milímetros, ou pode utilizar também o grande, de 18 milímetros. Argolas, aí nós vamos precisar de 3. Você pode utilizar a meia argola sim, ou pode utilizar a argola articulada, tá? Pra gente aplicar a nossa alça. Utiliza o que você já tem em casa e o que você já é acostumado a utilizar, tá? É pra gente poder passar a alcinha aqui, aí a gente vai precisar de 3. Uma vai ficar na parte de cima da bolsa, no meio, e as outras duas embaixo, segurando a parte de baixo das duas alças. Então, pode ser a meia argola sim, pode ser argola articulada, ó. Então, você vai precisar de 3. Agulha, vou utilizar uma agulha 5,5 milímetros. E tesoura, pra gente fazer os arremates, acabamentos, tá? Um isqueiro também e agulha de tapeceiro, pra gente fazer os acabamentos da nossa peça, tá? Então, esses são todos os materiais que nós vamos precisar. Vamos iniciar o nosso passo a passo. Vamos iniciar a nossa peça fazendo correntinhas para a gente fazer a nossa base oval. Vamos iniciar deixando um pedacinho aqui considerável de fio para fazermos o acabamento no final da nossa base e fazendo 17 correntinhas. Então, eu giro aqui no dedo, faço o formato do Ezinho, passo a minha agulha e laço, fecho aqui o primeiro nozinho. Esse primeiro nozinho, ele vai ser considerado uma correntinha, então, nós vamos fazer mais 16. E para fazer a correntinha, gira a agulha aqui, ó, de baixo para cima, gira a agulha no fio, traz por dentro da laçada que já está aqui na sua agulha. Então, a sua agulha sempre vai ter uma laçadinha aqui nela pra gente continuar. Qualquer ponto que você for fazer com crochê, sempre vai ter uma laçadinha aqui na sua agulha. Giro o fio que tá vindo do rolo com a agulha de baixo para cima, trago, fecho uma correntinha. Vamos fazer 17 correntinhas.
Finalizadas as 17 correntinhas, nós vamos iniciar os pontos baixos. Percebe que eu não fiz essas correntinhas muito apertadas? Deixei elas assim, ó, bem um pouquinho mais frouxinhas, para ficar fácil o trabalho nas próximas carreiras. Então, se você faz muito apertado, nas próximas carreiras, você vai ter dificuldade de fazer os pontos baixos. Então, deixa um pouquinho mais frouxinha, não deixa frouxa demais assim, ó, para não ficar um furo muito grande. Então, ajusta a sua agulha, a sua alcinha aqui, ó, mais ou menos da largura da sua agulha aqui. Então, sempre, ó, deixando a sua agulha passar com facilidade aqui na sua peça. Agora, nós vamos voltar fazendo pontos baixos. Então, a gente volta aqui, ó, essa última correntinha, ela vai ser considerada um ponto baixo aqui para as próximas carreiras. Então, junto aqui dessa última correntinha, nós vamos voltar aqui, ó, no pezinho dela, pegando a alcinha aqui da correntinha anterior, vamos fazer um ponto baixo. Para fazer um ponto baixo, passo o fio aqui no meu espaço, onde vai ficar o ponto, laço o fio que tá vindo ali do rolo, de baixo para cima, trago ele aqui para frente. Ajusto para minha agulha ficar reta, igualar aqui a altura das duas alcinhas. Fecho essas duas alcinhas que estão na minha agulha. Então, temos aqui o primeiro ponto baixo. Essa correntinha aqui no final vai ser considerada um ponto baixo, e em cada pontinha da nossa base nós teremos 3 pontos juntos, como se fosse um aumento triplo. São esses 3 pontos que vão dar o formato oval na nossa base. Então, aqui, vamos seguir, já temos 2 pontos aqui, no final a gente termina o terceiro, tá? Aqui nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Então, pega aqui uma alcinha da correntinha, laça o seu fio ali atrás, traz ele aqui para frente, fecha o ponto baixo. Próximo ponto, da mesma forma. Vamos repetir esses pontos baixos até chegarmos lá na outra ponta. Lembrando sempre de ir ajustando a tensão do seu ponto para não deixar muito frouxo e nem muito apertado. O ponto frouxo demais, ele vai deixar a sua peça cheia de furos e muito molenga. O ponto apertado demais vai deixar a sua peça toda torta e emborcada. Então, é importante que você vá sempre observando a tensão do seu ponto. Se você está iniciando no crochê agora, se você nunca tinha feito nem uma correntinha, nunca tinha pegado na agulha, é interessante que você vá treinando, né? Vá fazendo devagarzinho, faz um ponto, desmancha, faz novamente, faz várias correntinhas. Dessa forma, fica muito mais fácil você seguir para fazer a peça completa. Então, aqui, sempre vá observando. Faz o crochê com calma, observa, olha a volta que a agulha dá, olha o formato que vai ficando o seu ponto. Dessa forma, o seu crochê vai ficando muito mais fácil e prático aí para você fazer no seu dia a dia. Ó, chegando aqui no final, lembra o nozinho que eu falei que a gente vai considerar ele como um ponto? Nós vamos puxar esse fiozinho aqui para abrir ele como se fosse um círculo mágico, tá vendo? Dentro desse espaço, nessa alcinha aqui, nós vamos fazer os 3 pontos que a gente precisa na pontinha aqui, na virada da nossa peça. Então, 3 pontos baixos juntos aqui nesse espacinho. 1, 2, 3. Finalizou os 3 pontos baixos, vamos puxar essa pontinha aqui como se ela fosse um círculo mágico. Puxa para fechar tudo aqui esse espaço. E aí, nós vamos voltar fazendo pontos baixos na outra alcinha das correntinhas. Então, se você vem aqui, ó, no pezinho do ponto, que tá do lado de cá, e faz outro ponto junto aqui do outro lado. Vai ficar um ponto espelhado de frente ao outro. Dessa forma, nós vamos fazer até chegar lá na outra ponta. Chegando aqui na outra ponta, observa que nós temos o primeiro ponto baixo
E aquela última correntinha que a gente fez, eu falei que nós vamos considerar ela como um ponto baixo, do lado de cá já tem os 3 pontos. Então, do lado de cá a gente precisa finalizar com os 3 pontos também. Vamos aqui junto desses 2 pontos, que é a correntinha, o primeiro ponto baixo, fazer um terceiro ponto baixo. Percebe que todos os pontos têm 2 alcinhas aqui em cima dele, abraçando esse ponto. A primeira, a última correntinha aqui, que vai ser considerado um ponto baixo, ela não tem essa alcinha, tá vendo? Ela só tem o formato do Vzinho do ponto baixo aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma simulação dessa alcinha que vai servir como fechamento para a nossa carreira, que vai ficar uma carreira, sempre finaliza a carreira, inicia outra. Então, com esse fechamento, essa correntinha aqui, ela vai ter uma alcinha aqui em cima, igual às outras peças, igual aos outros pontos, e o acabamento da nossa peça vai ficar muito mais bonito, porque não vai ficar aparecendo emendas. Muita gente gosta de vir aqui e finalizar com um ponto baixíssimo, e aí seguir com a sua peça. Porém, sempre acaba ficando a marquinha da emenda. Quando a gente faz o fechamento da carreira, não fica essa marquinha, porque a gente faz a simulação da alcinha aqui, bonitinha, e essa correntinha fica igual a um ponto baixo. Para isso, nós vamos passar a nossa agulha de trás para frente, aqui nessa primeira alcinha. Pega essa laçada aqui que estava o nosso ponto e leva ela lá para trás. Ajusta aqui essa alcinha, ajusta o tamanho. Agora, esse ponto baixo aqui, essa correntinha que simula um ponto baixo, ela tem uma alcinha aqui em cima sobre ela também, da mesma forma que as outras. Nós vamos trabalhar pontos baixos centrados na nossa base, para que ela fique mais firme e mais estruturada. Então, aqui nós vamos encontrar o meio do ponto. O ponto baixo, ele tem o formato de Vzinho aqui na parte de baixo. Então, você vai abrir esse Vzinho e passar a sua agulha no meio dessas 2 alcinhas do Vzinho e sair aqui atrás no meio das 2 alcinhas. Vou ajustar aqui para ficar de um tamanho certinho, dar um acabamento legal. Trago o meu fio aqui para frente. Vou prender na agulha essa alcinha do fechamento da carreira, para não ter perigo depois de vir soltar esses pontos aqui, tá? Então, prendi a alcinha aqui, fecho o primeiro ponto. Ó, essa carreira nós vamos trabalhar aumentos nas 2 pontas. Então, aqui, vou voltar no mesmo lugar e fazer um segundo ponto baixo centrado aqui no meio. Venho aqui no próximo ponto e faço 2 pontos juntos. Ponto centrado, tá? Passando no meio do ponto e saindo lá atrás no meio do ponto. Eu vou pegar um marcador de ponto e vou colocar aqui nesse último ponto, ó, na alcinha desse último ponto aqui do aumento, para a gente poder saber quando começa e termina os nossos aumentos. Então, aqui, nessa volta aqui do lado de cá, o meu aumento termina aqui, ele vai começar do lado de cá. Então, na próxima carreira, eu vou colocar o marcador do lado de cá. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada pontinho aqui da base. Laço meu fio, ó, fecho o ponto baixo centrado, até chegar lá na outra ponta. Chegando aqui na outra ponta, onde nós temos os nossos 3 pontos baixos, nós vamos fazer 3 aumentos aqui. Então, vamos passar aqui no meio do ponto, fazer 2 pontos juntos, e nos 2 próximos da mesma forma.
Então, ponto baixo centrado, faz 1, 2 pontos juntos. Venho com o meu marcador no primeiro ponto desse aumento, ó. Então, o meu marcador indica que na próxima carreira é a partir desse ponto aqui que a gente vai começar a sequência de aumentos novamente. Então, venho aqui no próximo, faço 2 pontos juntos. E no terceiro aqui, 2 pontos juntos. 1, 2. Venho com o meu marcador e coloco ele aqui no último ponto desse aumento. Então, eu sei que desse marcador até esse marcador aqui é aonde começa e termina a nossa sequência de aumentos. Vamos novamente seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho da base até chegar lá na outra ponta. Chegando aqui no último ponto, que é o terceiro ponto aqui dessa voltinha, nós vamos finalizar a nossa carreira com um aumento. Faço o fechamento da carreira, pego o meu fiozinho, levo lá para trás. Venho com mais um marcador e coloco ele aqui no primeiro ponto desse aumento. Então, aqui novamente eu sei que desse marcador até esse marcador indica o início e o fim da nossa sequência de aumentos. Vamos iniciar a próxima carreira e aqui nós vamos trabalhar a sequência de um ponto sozinho, seguido de um aumento. Então, aqui o primeiro ponto é um ponto sozinho. Observa bem para sair ali atrás no meio do ponto certinho, tá? Prendo a alcinha ali do fechamento da carreira, ajusto, fecho o primeiro ponto. Primeiro ponto sozinho, o segundo ponto, um aumento. Próximo, um ponto sozinho. No ponto aqui onde está o meu marcador, um aumento. Então, eu retiro o meu marcador, faço o aumento, 1, 2 pontos juntos, volto o meu marcador para o último ponto dessa sequência de aumentos. Vou seguir fazendo pontos baixos até chegar lá na outra ponta. Chegando aqui no marcador, nós vamos retirar e iniciar novamente a sequência. Um ponto sozinho. Seguido de um aumento. Venho com o meu marcador no primeiro ponto aqui dessa sequência. E aí, vamos repetir até o outro marcador ali. Agora, nós vamos repetir um ponto baixo sobre o outro, até chegar aqui no final. Vamos finalizar a nossa carreira com um ponto sozinho e um aumento. Finalizou aqui a carreira, nós vamos para a próxima carreira, onde nós vamos trabalhar um aumento
seguido de 2 pontos sozinhos. Por que que a gente vai intercalar esses aumentos? Para que não fique aumento em cima de aumento. Se a gente fosse seguir a sequência de 2 pontos sozinhos seguidos de um aumento, o aumento ficaria em cima do outro aqui e a nossa peça começaria a criar pontas, porque os aumentos iriam inclinar os pontos todos para o mesmo lado. Então, para que isso não aconteça, nós vamos alterar a sequência, iniciando com o aumento e finalizando com os pontos sozinhos. Dessa forma, nosso aumento vai ficar sempre aonde não tem outro aumento, tá? Então, inicio aqui com um aumento. Então, 2 pontos juntos. E finalizo com 2 pontos sozinhos. Novamente, um aumento. E vou finalizar aqui com 2 pontos sozinhos. 2. Volto meu marcador. E aí, aqui nós vamos repetir a sequência. Vamos fazer pontos baixos centrados um sobre o outro. Chega aqui e repete a sequência de um aumento, 2 pontos sozinhos aqui 3 vezes. E finaliza da mesma forma. Então, vou finalizar essa carreira aqui e volto com vocês. Finalizamos aqui a carreira. Vamos para a próxima carreira, onde nós vamos trabalhar a sequência de 3 pontos sozinhos, seguido de um aumento. Então, aqui, novamente, o nosso aumento não vai ficar em cima de outro aumento, porque nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos sozinhos, e aqui aonde está um ponto sozinho vai ser o nosso aumento. Dessa forma, a nossa base vai continuar seguindo reta, sem criar pontas aqui. Então, vamos fazer aqui o fechamento, prende a alcinha aqui, ajusta a altura desse ponto, fecha o primeiro ponto. 2, 3 pontos sozinhos, seguido de um aumento. Um, 2, 3 pontos, seguidos de um aumento aqui no final. Volto meu marcador e novamente nós vamos repetir a sequência por toda a nossa base aqui, seguindo a sequência de 3 pontos e um aumento. Vou finalizar essa carreira e volto para a gente fazer a nossa última carreira de aumentos aqui na nossa base. Finalizada a carreira, agora nós vamos para a última carreira de aumentos, onde nós vamos trabalhar a sequência de um aumento seguido de 4 pontos baixos, tá? Então, para não ficar aqui aumento em cima de aumento, novamente nós vamos inverter e iniciar pelos aumentos. Então, aqui, passo aqui no meio do ponto. Vamos fazer 1, 2 pontos juntos, e aí seguir com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Novamente, um aumento. E vamos finalizar aqui com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Aqui, como é a última carreira de aumentos, não precisa mais colocar os marcadores, tá?
Vamos repetir o processo aqui por toda a base e aí a gente vai fazer o acabamento. Não se preocupe se a sua base estiver assim, meio tortinha, tá? Na hora que a gente finalizar o acabamento aqui, nós vamos ajustar para ela ficar retinha. É normal ela ficar assim, meio torcidinha, até porque a gente tá crochetando aqui, vai pegando, vai dobrando, conforme vai fazendo os pontos, vai dobrando. Então, é normal ficar assim. Depois, nós vamos fazer um acabamento aqui no meio para tampar esses espaços e vamos ajustar essa base e ela vai ficar retinha, tá bom? Então, vou finalizar aqui essa última carreira e volto para a gente fazer o acabamento na nossa base. Finalizou aqui a última carreira de aumentos. Antes de seguir com a subida da nossa peça, nós vamos fazer o acabamento aqui no meio da nossa peça. Então, esse fiozinho aqui que a gente deixou, nós vamos utilizar para fazer pontos baixíssimos aqui em volta da nossa peça. Primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui, ó. Aqui nós temos 3 aumentos, né? 1, 2 e 3. No pezinho desses 3 aumentos, ou seja, no meio do ponto do meio dos 3 pontos aqui embaixo, nós vamos passar a nossa agulha. Pego o fiozinho aqui atrás, laço ele, trago ele aqui pra frente. Vou retirar a minha agulha e passar ela aqui de trás pra frente. E aí, eu vou fazer pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada pontinho aqui da base. Até chegar lá no próximo aumento, tá? Quando tiver lá no aumento do meio dos 3 pontos, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Por isso que é importante, é legal você deixar um tamanhozinho considerável de fio aqui, para não correr o risco de chegar aqui no meio da sua peça e não dar mais o fio para crochetar. E aí, você vai ter ou desmanchar e começar novamente com outro pedaço de fio ou fazer uma emenda. Então, para evitar que isso aconteça, deixa um tamanhozinho legal de fio aí, por mais que sobre um pedacinho, não tem problema, tá? É melhor do que faltar aí no meio da sua peça e ter que improvisar com emenda, tá? Ó, chegando aqui, ó, o último vai ser aqui no pezinho do aumento do meio, da mesma forma que foi o primeiro lá do outro lado. Traz aqui, a gente puxa a ponta toda aqui pra frente. E aí, com a agulha de tapeceiro, deixa eu pegar a minha. Nós vamos passar o nosso fio aqui na agulha de tapeceiro. Vamos voltar aqui, ó, no mesmo lugar. Então, no pezinho aqui desse aumento do meio, volta, trazendo a ponta do fio aqui por baixo. Se o seu ponto baixíssimo for lá para dentro da peça, é só vir com a agulha aqui embaixo do ponto e ajustar para ela ficar aqui certinha. E aí, nós vamos esconder a pontinha desse fio aqui por baixo dos pontos, ó, vai passando o fio por baixo das alcinhas. Corta aqui, deixando uma pontinha pequenininha pra gente fazer um acabamento. E aí, com o nosso isqueiro, a gente queima aqui a pontinha. Ui! Queimou a pontinha, vai ficar presinha. Ah, agora a gente ajusta a nossa peça, puxando assim, ó, trazendo os pontos para ficarem o mais retinhos e inclinadinhos possíveis aqui um com o outro. Dessa forma, a nossa base vai ficar mais retinha, não vai fazer muita onda, tá vendo? E aí, aqui nós vamos fazer a subida da nossa peça. A primeira carreira vai ser uma carreira de pontos baixos normais. Então, aqui, ó, faz o fechamento da carreira. Nós vamos passar a nossa agulha sempre no meio do Vzinho aqui, ó, no meio dessa alcinha. E aqui atrás, pegando na alcinha aqui de trás. Percebe que todos os pontos têm essa alcinha aqui atrás, tá vendo? Vamos iniciar aqui pela alcinha do fechamento da carreira. Então, ajusta aqui essa alcinha, segura para não desmanchar. Vem no meio dela.
passa a sua agulha e passa aqui na alcinha de trás do seu ponto. Laça o fio, traz ele aqui pra frente, prende a alcinha ali do fechamento da carreira, fecha um ponto baixo. Nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos para dar sustentabilidade para a nossa peça. A nossa peça vai ser feita toda no ponto fantasia, ou ponto W, como você preferir chamar. Porém, a primeira carreira nós vamos fazer no ponto baixo, para não correr risco de ficar nenhum furinho aqui na base da nossa peça e para dar mais sustentabilidade, porque nós teremos um ponto aqui em cada pontinho da nossa base. E aí, a partir da próxima carreira, a gente começa a fazer o ponto W, tá? Então, aqui, ó, vai ser um ponto baixo para cada pontinho da base. Vou finalizar essa carreira e volto com vocês. Finalizada a carreira de pontos baixos, novamente nossa base vai começar a dobrar, mas não tem problema, tá? Não fica querendo desmanchar, desfazer tudo, porque a base está entortando. Isso é normal. A sua peça está subindo, os seus pontos estão ficando inclinados para cima, a sua base está certa. É normal ela ficar emborcadinha assim. Conforme você vai subindo a sua bolsa, essa base vai se ajeitando, tá bom? Confia, só segue o processo aqui. Agora, nós vamos para a segunda carreira. E aí, a partir daqui, nós vamos seguir com 23 carreiras de ponto fantasia. Ou seja, nós vamos pular o primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos fazer 2 pontos juntos. Laço meu fio aqui. Dois pontos juntos. Pula um ponto, no próximo, 2 pontos juntos. Pula um ponto, no próximo, 2 pontos juntos. Dessa forma, nós vamos repetir por 23 carreiras, tá? Fazendo sempre esse ponto em W. Quando a gente finalizar essa carreira aqui, eu vou voltar com vocês para mostrar direitinho, mas é só adiantar. A gente vai fazer o fechamento da carreira, pula o primeiro ponto, trabalha no segundo ponto desse aumento. Pula um ponto, trabalha no segundo. Pula um ponto, trabalha no segundo. Então, nós vamos finalizar essa carreira aqui, e aí eu volto para mostrar direitinho como é que vai ficar a partir das próximas carreiras. Ó, finalizamos aqui a carreira, vamos fazer o fechamento novamente, da mesma forma que a gente já vem fazendo esse fechamento de carreira. Ajusto aqui a alcinha. E nós vamos trabalhar sempre no segundo ponto desse aumento. Então, aqui tem 1, 2 pontos juntos, sempre no segundo ponto. Pulo o primeiro, no segundo, venho aqui no ponto centrado, laço o fio ali atrás, vou prender aqui o fechamento, o fiozinho do fechamento da carreira. Eu vou fazer 2 pontos juntos aqui. 1, 2. Pulo um ponto, no segundo ponto aqui desse aumento, 2 pontos juntos. Pulo um ponto, no segundo ponto, 2 pontos juntos. Dessa forma, nós vamos repetir por 23 carreiras. Tá vendo? Que é por isso que chama de ponto W. Ó, ele fica meio que o formato de um W aqui, os 2 pontos juntos. Vamos repetir esse processo por 23 carreiras e eu volto aqui para a gente finalizar a nossa peça. Finalizada aqui as 23 carreiras de subida da nossa peça, nós vamos pegar o nosso fio, cortar, deixando uma pontinha para a gente fazer acabamento. Aqui, ó, na terceira, faltando 3 carreiras aqui para acabar a peça, mais ou menos, o meu fio acabou do primeiro rolinho, e aí eu já peguei o segundo, tá? Então, vamos finalizar aqui, ó, passando a nossa agulha de tapeceiro de frente para trás, de cima para baixo, para fazer o acabamento invisível aqui. E aí, nós vamos esconder essa pontinha de fio aqui por dentro da peça. Ó, é só ir passando por baixo das alcinhas.
Agora, a gente corta. E vem com o isqueiro e queima a pontinha aqui. Com muito cuidado para não queimar a nossa peça. Então, aqui, até o momento, a nossa peça tem 19 centímetros de altura e mais ou menos aqui de uma lateral à outra 25 centímetros, tá? Antes de fazer a nossa aba, nós já vamos passar a cordinha aqui de fechamento da bolsa, tá? Aqui, ó, você vai deixar a sua peça retinha, ó, sua bolsa aqui retinha, e vai dobrar as duas laterais, tá? Não tem um ponto certo. É só pegar aqui e empurrar nas duas laterais e dobrar a quantidade de pontos que você acha legal. Então, aqui eu vou dobrar mais ou menos uns 4 pontos, ó. Aqui é a parte que faz a volta. 1, 2, 3, 4. Daqui do outro lado, da mesma forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pontos. Que é o que faz a volta. E aí, nós vamos pegar a fita aqui, medir aqui de uma dobra a outra 20 centímetros, então o meio tá aqui no 10. Vamos tirar um pedaço do fio, vou queimar aqui a pontinha. Tira um pedaço, pode tirar um tamanhozinho maior do que o que você vai usar, para não ter risco de ficar pequeno. Queima a outra pontinha. E com a agulha de tapeceiro, nós vamos pegar aqui, ó, no meio, aqui de uma lateral, a outra tem 20. Aqui no 10, é esse pontinho aqui. Vamos passar no meio, leva o fio lá pra dentro. E aí, nós vamos fazer um vai e volta, contando os pontos, tá? Vou contar aqui mais ou menos 1, 2, 3 conjuntos de pontos, tá vendo aqui, ó? 2, 2, 2, 3 conjuntos. Trago aqui pra frente. Mais 1, 2, 3. Aqui a gente vai passar na alcinha aqui da frente e nas alcinhas do meio, aqui da onde a gente dobrou, tá vendo? E sair já lá atrás. Puxa. Vira a nossa peça aqui e vamos contar novamente. 1, 2, 3 conjuntos, leva o fio lá pra trás. 1, 2, 3 conjuntos, trago o fio aqui pra frente. 1, 2, 3. Ó, aqui, se eu continuar com 3, não vai dar muito certo a contagem, porque eu preciso que o meu fio saia aqui, ó. 1, 2, 3 aqui na frente, para dar certinho os 3 voltando aqui por dentro. Então, eu vou contar 1, 2, 3, nesse aqui do ladinho, vou trazer o fio, e aí sim, agora eu volto aqui por dentro. Aqui o espaço do meio, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de pontos de espaço. Aí, novamente aqui, ó, vou fazer igual lá do outro lado, passo a minha agulha pegando aqui no meio, saindo já ali na frente. E eu vou contar 1, 2, 3. Vou levar a minha agulha. 1, 2, 3. Vou levar aqui. Vai ficar da mesma forma desse daqui, ó. 1 e 2. Ó, pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho de espaço aqui dessas alcinhas. Tanto do lado de cá, quanto do lado de cá. Então, se você vê que não ficou retinho, você volta o seu fio. Esse daqui,
Eu vou sair com ele aqui nessa alcinha de cá. E aí, eu volto com ele dentro dessa alcinha daqui. E vou voltar na alcinha aqui do lado, ó, da onde tá esse primeiro aqui. Porque quando a gente puxar aqui, ó. Ajustar aqui esse fio. Quando a gente puxar, o fio vai fechar. Quando a gente puxar aqui pra abrir, ele vai abrir, tá? Ó. Vai ficar assim, dessa forma. A gente puxa aqui, deixa aberto. E vamos cortar aqui, ó, pra igualar. Cortou, nós vamos queimar as duas pontinhas e dar um nozinho. Queima aqui só pra não desfiar. E aí, aqui nas duas pontinhas, a gente vai vir aqui, ó, e dar só um nozinho para dar mais segurança para a nossa peça. Se você tiver uma conta, uma miçanguinha que passe aqui no fio, que seja da mesma, tem o furinho da mesma largura do fio, você pode colocar também para dar um charminho. Agora, nós vamos reservar aqui essa parte e vamos começar a fazer a nossa aba. Para fazer a nossa aba, nós vamos iniciar com 13 correntinhas, então, dou um giro aqui. O primeiro nozinho nós vamos contar como correntinha, então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou voltar aqui, ó, no pezinho desse ponto baixo, vou voltar aqui no pezinho dessa correntinha, vou fazer um ponto baixo junto com essa última correntinha. Então, nós temos a primeira correntinha, a última correntinha e um ponto baixo. Vamos seguir fazendo pontos baixos, um ponto baixo para cada pontinho da base, até chegar lá na outra ponta. Lá naquele nozinho que eu falei que nós vamos considerar ele como ponto baixo, lembra? Nós vamos fazendo aqui um ponto baixo. Chegando aqui no nozinho, nós vamos abrir da mesma forma que a gente fez lá na base. Fazer 3 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3. Puxa aqui para fechar. Aqui, como nós vamos trabalhar carreira de vai e volta, então a gente vai virar a nossa peça, vamos trabalhar na próxima aqui do avesso, nós vamos colocar os marcadores para a gente não se perder na hora dos aumentos, tá? Então, o marcador aqui no último ponto e o marcador aqui no primeiro ponto, desses 3 pontos juntos aqui. E aí, aqui vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha, da mesma forma que a gente fez lá do outro lado. Chegando aqui no final, vamos fazer o terceiro ponto, junto aqui da primeira correntinha, da última correntinha e o primeiro ponto baixo. Ajusto a minha peça aqui, faço uma correntinha, viro, vou voltar fazendo pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar lá onde está o meu primeiro marcador. Chegando aqui no marcador, vou retirar. Nós vamos trabalhar 3 aumentos, então, 2 pontos juntos. No próximo, 2 pontos juntos. Vou voltar o meu marcador aqui para o primeiro ponto desse aumento. E do lado de cá, vou fazer o último aumento da sequência de 3 aumentos. Volto meu marcador para o último ponto do aumento. Sigo fazendo pontos baixos até chegar lá no final novamente.
Faço uma correntinha, viro a minha peça. E aí, aqui, novamente, volto fazendo pontos baixos até chegar lá no marcador. Chegando aqui no marcador, nessa carreira, nós vamos trabalhar a sequência de um ponto baixo, seguido de um aumento. Então, 2 pontos juntos aqui. Volto meu marcador para o primeiro ponto dessa sequência. No próximo, um ponto, seguido de um aumento. Finalizo com um ponto, seguido de um aumento. Volto meu marcador para o último ponto aqui dessa sequência. Novamente, seguimos fazendo um ponto baixo para cada pontinho da base. Chego no final, faço uma correntinha, viro a peça, volto fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar lá no meu marcador novamente. Chegando aqui no marcador novamente, nessa sequência, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, seguidos de um aumento. Então, 1, 2, volto meu marcador para o primeiro ponto da sequência. Vou fazer aqui o meu aumento. E vou repetir a sequência até chegar lá no outro marcador. Vou seguir fazendo pontos baixos até chegar lá no último ponto. Nós vamos repetir essa sequência até chegarmos a um total de 7 pontos baixos e um aumento. Então, na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos seguidos de um aumento, depois 4 pontos baixos seguidos de um aumento, logo depois 5 pontos baixos seguidos de um aumento, 6 pontos baixos seguidos de um aumento e 7 pontos baixos seguidos de um aumento, sempre repetindo o mesmo processo. Volta aqui fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até chegar no seu marcador. Chegou no marcador, inicia a sequência de aumentos na contagem que você estiver. Aqui no meu caso, eu vou para a contagem de 3 pontos seguidos de um aumento. E aí, quando tiver em 7 pontos seguidos de um aumento, a gente vai vir aqui para dar sequência à nossa peça. Então, eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Finalizada aqui as carreiras até a sequência de 7 pontos baixos seguidos de um aumento, nós vamos fazer um acabamento nessa parte de baixo aqui da nossa peça, fazendo pontos baixos. Então, aqui, vou puxar meu fio. Nós vamos voltar aqui no último ponto, faz um segundo ponto junto dele, tá vendo? Meio que ficou um aumento. E aí, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho aqui da base, tá? Então, sempre aqui nos espacinhos, um ponto baixo. Até chegar lá na outra ponta. Chegando aqui, ó, no final, nós vamos fazer um ponto baixo junto do último ponto baixo aqui. Corta o fio, deixando um pedaço pra gente prender essa aba na nossa bolsa. Puxa esse fio para ele sair todo aqui pra frente. E aqui, com a nossa agulha de tapeceiro, vamos fazer o acabamento aqui no cantinho. Então, venho aqui na primeira alcinha, passo o meu fio, levando ele lá pra trás, e volto aqui por cima, no meio da alcinha. A nossa aba ficou com
Vou bem aqui no meio da peça, 18 centímetros de altura e de largura com 15 centímetros. Agora, nós vamos pegar a nossa peça, vou dobrar aqui, ó, as pontinhas conforme eu já havia marcado e vou ajustar essa minha base bem no meio da peça. Bem no meio, você conta aqui, ó, mais ou menos um conjunto de pontos aqui de espaço. E aí, é bem simples, nós vamos começar a fazer os pontos baixíssimos na nossa peça. Ajusto aqui. Vou aproveitar que a minha agulha já está aqui no meu fio, vou levar esse fio lá para trás para a gente começar a prender essa aba aqui. Vou contar aqui dessa voltinha, 1, 2, 3 pontos. No quarto, eu vou puxar esse fio lá para trás. Para ficar dessa forma aqui. Agora, eu já posso tirar minha agulha, venho com a minha agulha de tapeceiro. A partir da alcinha aqui do cantinho do próximo ponto, nós vamos começar a fazer pontos baixíssimos. Então, venho na alcinha da aba, na alcinha da bolsa, laço, filar, fecho um ponto baixíssimo. Próximo ponto, da mesma forma, venho, fecho um ponto baixíssimo. Vamos fazer dessa forma até prender essa aba toda aqui na nossa bolsa. Pegando sempre uma alcinha da aba, uma alcinha da bolsa, uma alcinha da aba, uma alcinha da bolsa. Fecha as duas juntas com o ponto baixíssimo. Eu vou finalizar aqui e a gente volta para começar as orelhas. Trago, puxo meu fio todo aqui para frente, volto com a minha agulha de tapeceiro e vou voltar no mesmo espacinho aqui, ó, no mesmo ponto da última alcinha, passo o meu fio aqui para trás, levando ele lá para dentro da bolsa. Puxo e aí vou esconder esse fiozinho aqui dentro da minha peça. Então, venho por dentro aqui das alcinhas, levando o meu fio. Corta aqui, deixando uma pontinha. Venho com o isqueiro novamente e faço o acabamento aqui, queimando a pontinha. A gente ajusta aqui, fecha essa aba. Até o momento, a base da mochila tá toda pronta. Agora, nós vamos fazer as orelhas. Para colocar o fecho de botão imantado, é bem simples, tá? Eu não vou gravar para o vídeo não ficar muito longo, mas você vai só costurar aqui as duas pontinhas os 4 cantinhos do fecho, tá? É só passar a agulha, tem outros vídeos aqui no canal da Fischer, onde eu ensino a costurar o botão aqui. É uma costura simples. Então, agora, nós vamos reservar aqui essa parte, a gente vai costurar o botão, reserva essa parte e vamos fazer as orelhinhas do nosso coelho. Para isso, nós vamos utilizar o fio Poly Plus na cor neutro rosé. Então, vamos iniciar aqui com o Poly Plus neutro rosé, as orelhas. Para fazer as orelhas, vamos trabalhar um círculo mágico. Vamos simular aqui o primeiro ponto baixo, então, pego a alcinha aqui de cima, giro, trago aqui por baixo do pontinho da frente, da alcinha da frente, né? Fiquei com 2 laçadas na minha agulha, fecho as 2 laçadas de frente para trás e fecho o primeiro ponto baixo.
nós vamos trabalhar 6 pontos baixos no anel mágico. Então, nós já temos um, vamos fazer mais 5. Laço, fecha as duas laçadinhas. 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vou fechar aqui. E nós vamos trabalhar uma carreira de aumentos. Então, vamos fazer 6 aumentos. Ajusto aqui, puxo o meu fio, vamos fazer o fechamento de carreira. Então, venho aqui na primeira alcinha de trás para frente, passo a minha agulha, já puxo o meu primeiro ponto aqui um pouco para o cantinho, para ele ficar mais em pezinho, levo o meu fio lá para trás. Vou fechar aqui, ó, diminuir o tamanho dessa alcinha. Para as orelhas, nós vamos trabalhar pontos baixos normais, tá? Não vamos trabalhar ponto baixo centrado. Para que fique mais fluido, para que fique um toquezinho mais molinho no nosso fio, tá vendo? Aqui, ó, nas orelhinhas. Se a gente trabalhar o ponto centrado, mesmo sendo Polyplus, ele vai dar uma certa estrutura para a nossa peça. Então, para ficar a orelhinha mais soltinha, nós vamos trabalhar o ponto baixo normal. Então, vamos passar a nossa agulha aqui na primeira alcinha, essa mesma alcinha que a gente fez o fechamento da carreira, traz o fio aqui pra frente, ó, puxa, para ajustar o tamanho das alcinhas, fecha o primeiro ponto. Volto no mesmo lugar, fecho o segundo, e aí vou repetir o mesmo processo nas outras alcinhas, fazendo 2 pontos juntos para cada pontinho aqui da base. Finalizo aqui, ó, na alcinha do fechamento da carreira, com 2 pontos juntos, tá? Ó, venho novamente, faço o fechamento da carreira, pego esse fiozinho, trago aqui pro lado, levo o meu fio lá para trás, ajusto o tamanho da alcinha, volto na mesma alcinha do fechamento da carreira, fecho o primeiro ponto. Vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo, sem nenhum aumento. Então, vamos fazer 12 pontos aqui. O último ponto na alcinha ali do fechamento da carreira. Antes da gente prosseguir, vamos puxar o fio aqui para fechar o nosso círculo mágico. Corta, deixando um pedacinho de fio. Venho aqui com o isqueiro, queimo aqui essa pontinha pra gente fazer o acabamento aqui, ó, para prender esse fio. Vamos trabalhar uma carreira com um ponto baixo sozinho, seguido de um aumento. Então, eu faço meu fechamento aqui normalmente, levo o meu fio lá para trás, vou diminuir aqui a alcinha, e aí o primeiro ponto baixo é sozinho. Então, prendo aqui, puxar o fio. Fecho o primeiro ponto baixo sozinho, no próximo, um aumento. Um ponto baixo sozinho, no próximo, um aumento, que são 2 pontos juntos. Vamos repetir esse processo por toda essa carreira. Finalizo com um aumento aqui na alcinha do fechamento da carreira. Agora, nós vamos fazer 14 carreiras de pontos baixos sem nenhum aumento, tá? Um ponto baixo sobre o outro, por 14 carreiras. Então, vou fazer aqui, fechamento da carreira, inicio. Agora sim, um ponto para cada pontinho da base. Um ponto para cada pontinho da base. Até termos um total aqui de 14 carreiras de pontos sem aumentos. Vou finalizar e volto aqui com vocês. Finalizamos aqui as 14 carreiras de pontos baixos sem nenhum aumento. Nós vamos fazer uma carreira de diminuição, trabalhando 2 pontos seguidos de uma diminuição. Então, venho aqui no meu primeiro ponto, faço fechamento da carreira. No meu primeiro ponto, prendo o fiozinho ali do fechamento, faço 1,
2 pontos, e aí vou fazer uma diminuição. Passo a minha agulha aqui no primeiro ponto, laço o fio lá atrás e não fecho. Venho no próximo, laço, fecho as 3 alcinhas. Novamente, 1, 2 pontos, uma diminuição. 1, 2 pontos, uma diminuição. Nós vamos repetir até o final da carreira. Finalizo com 2 pontos. Agora, nós vamos fazer 8 carreiras de pontos baixos sem nenhum aumento. Então, um ponto baixo para cada pontinho da base. Finalizou as 8 carreiras, é só cortar o fio, deixando um pedaço para a gente costurar ali na peça, a orelha, tá? E aí, você vai fazer 2 peças iguais a essa. E a gente vai fazer o rabinho ali da bolsinha. Então, 8 carreiras, finaliza, corta o fio, faz a segunda orelha e volta aqui pra gente fazer o rabinho. Finalizadas as 2 orelhas, nós vamos reservar aqui no cantinho e vamos iniciar o rabinho. Para fazer o rabinho, vamos fazer um círculo mágico com 6 pontos baixos dentro desse círculo mágico. Então, faço aqui a simulação do primeiro ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo aqui, fecho o círculo mágico. Vamos fazer o fechamento da carreira, então, volto aqui na primeira alcinha de trás para frente, puxo o fiozinho aqui para trás. Aqui, nós vamos trabalhar ponto baixo centrado. Então, vamos fazer um aumento para cada ponto da base. Encontrando aqui o meio do ponto. Encontro aqui o meio do ponto, levo aqui para trás, para o meio do ponto. Prendo o fiozinho ali do fechamento da carreira. E vamos prender, vamos fechar um, volto no mesmo lugar, 2 pontos. Próximo ponto da mesma forma, 2 pontos juntos no mesmo ponto baixo da base. Sempre passando no meio do ponto, tá? Vamos fazer uma carreira aqui, toda de ponto baixo centrado, toda de aumento. Faço o fechamento da carreira aqui, ó. E aí, vamos trabalhar 3 carreiras de pontos baixos centrados, sem nenhum aumento. Fecho aqui o meiozinho do ponto, corto, deixando um pedacinho de fio pra gente queimar ali a pontinha e prender. Venho aqui com isqueiro. Com cuidado para não queimar a minha peça. Vou queimar ali a pontinha até derreter. E aí, vamos iniciar as carreiras. 3 carreiras de ponto baixo centrado, sem nenhum aumento. Laço aqui, faço fechamento da carreira. Um ponto baixo centrado para cada ponto da base. Então, vou finalizar aqui as 3 carreiras e já volto com vocês. Finalizou aqui as 3 carreiras de ponto baixo centrado. Vamos puxar o nosso fio, deixando um pedaço para a gente poder costurar na nossa peça. Queima aqui a pontinha para não desfiar. E aí, vamos fazer o fechamento, passando a nossa agulha lá para trás. Levo o fio de cima para baixo, levo o fio aqui lá para dentro. Puxa até essa alcinha aqui ficar mais ou menos do tamanho das outras. E agora,
só reservar, já vamos fazer a nossa alça. E aí, depois vamos prender todas essas partes na nossa bolsa. Para fazer a alça, nós vamos pegar novamente o nosso fio glow. E vamos começar fazendo correntinhas. Você vai fazer a quantidade de correntinhas até chegar no tamanho de alça que você deseja. Lembrando que essa alça tem que caber ali, né, nos 2 bracinhos da criança. Então, vamos fazer aqui correntinhas até chegar na medida que você deseja. Ó, chegou na medida que você deseja, nós vamos voltar fazendo meio pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, pulo 1, 2, no terceiro ponto, na terceira alcinha aqui da parte de trás da minha correntinha, faço um meio ponto alto. Na próxima alcinha de trás, meio ponto alto. Na próxima alcinha, meio ponto alto. E aí, vamos fazer meio pontos altos até chegar lá no final da nossa peça. Chegou lá no final, é só queimar o fiozinho para fazer o arremate, esconder, e tá pronta a sua alça. Finalizada aqui a alça, a minha alça ficou com mais ou menos 85 centímetros. Ó, você puxa aqui, ajusta, ó. Mais ou menos 85 centímetros de alça. No começo, ela fica assim, meio tortinha, tá? Vai enrolando, vai conforme você vai puxando, vai ajustando. Depois que você coloca na peça, ela fica mais retinha, tá? Aqui na alça, nós vamos pegar as nossas meia argolas, passa uma por dentro, tá vendo? Ela vai ficar ali, ó, solta ali dentro. E as outras duas, nós vamos prender nas pontas. Para prender nas pontas, é só pegar aqui as alcinhas, tá? Passa de um lado para o outro, pegando as alcinhas aqui da alça. Do outro lado, da mesma forma. Vem de um lado e sai ali do outro, prendendo. Vamos reservar essa alça, pegar aqui a nossa peça e vamos começar a costurar as partes. Vou começar aqui pelo rabinho, para facilitar na hora de se colocar as orelhas primeiro, depois elas ficam aqui na frente, fica um pouquinho mais difícil de colocar o rabinho. Então, já começa por ele para ficar mais fácil. Então, aqui, com a agulha de tapeceiro, vou passar aqui no fio. O rabinho, ele vai ficar posicionado no meio aqui da nossa aba, mais ou menos umas 2 carreiras aqui, ó. 1, 2 carreiras acima aqui da última parte. Então, eu vou abrir a aba aqui para ficar mais fácil. E você vai fazer uma costura simples, passando a agulha em uma alcinha aqui na peça. Deixa eu só ajustar essa pontinha aqui, para ela passar com mais facilidade ali na peça. E aí, volta em uma alcinha aqui do rabinho. Com a sua peça posicionada, você vai sempre observar ali qual que é a próxima alcinha que está alinhada com a alcinha do rabinho. Então, passa a sua agulha na alcinha da peça, volta na alcinha aqui do rabinho do coelhinho. E aí, dessa forma, nós vamos costurando até prender aqui todo o rabinho na bolsa.
Ó, chegando aqui no final, puxa bem firme, para o rabinho ficar bem firmezinho aqui dentro. E aí, nós vamos passar o fio por dentro das alcinhas aqui, ó. Vai passando por dentro das alcinhas, levando esse fio. Até chegar ali em um pontinho mais escondidinho, que tá bem ali mais pra baixo. Corta, deixando uma pontinha, a gente vai queimar essa pontinha, com muito cuidado, para não queimar a nossa peça. Queima, pressiona ali para ficar bem firme. E está costurado o rabinho, agora é só costurar as orelhas. Para costurar as orelhas, nós vamos aqui na parte de trás. E aqui, ó, nas alcinhas de onde a gente prendeu a nossa aba, nós vamos passar a nossa agulha. Puxa, traz essa orelha aqui. Na verdade, a agulha é de cima para baixo. Deixa eu voltar aqui. Que a gente costura as orelhinhas viradas ali pra frente. Então, de cima para baixo. Passo, volto aqui em cima, pego duas alcinhas, venho na próxima laçadinha aqui e puxo. E nós vamos fazer essa costura de vai e volta. Então, agora volto ali em duas alcinhas, sempre pegando aqui, ó, 4 laçadinhas, né? 1, 2, 3 e 4 das orelhas. Venho aqui na laçadinha. Volto lá em cima, pego as duas alcinhas, venho na laçadinha da minha aba. Dessa forma, nós vamos costurar até chegar lá no final. Venho, finalizo aqui. Novamente, vou subir o fio por dentro aqui da orelha, para esconder o fio da mesma cor do fio que eu tô aqui utilizando. Porque se eu desço para esconder aqui, vai ficar aparente o acabamento do fio Poliplus aqui no Glow. Então, para não ter risco disso acontecer, a gente vai levar esse fio lá para dentro. Vou trazer aqui pro lado, que vai ficar para baixo, para ficar um acabamento ainda mais bonito. Prendo aqui, corto meu fio e vou queimar essa pontinha. Queimou, é só trazer a orelhinha aqui pra frente, vai ajustando a sua peça, ó. E agora, vamos costurar a outra orelha da mesma forma. Costurou as orelhinhas, agora é só ajustar na sua peça, ó.
para ela ficar assim, olha que linda que fica, gente, muito charmosa. Agora a gente vai aplicar a nossa alça. Começo prendendo aqui o fecho que está solto dentro da alça, tá vendo? Com a parte da frente da alça virada para cima, vou girar essa argolinha ali para trás. Vou abrir aqui e passar essa argola aqui em 2 alcinhas na minha peça. Ó, procura aí bem centralizado. E agora é só vir, ajusta aqui, prender as outras 2 partes dessa alça aqui embaixo. Pegando sempre 1 ou 2 alcinhas, tá? Eu prefiro sempre 2, porque deixa mais firme. Vem 2 alcinhas aqui bem no cantinho da peça. E aí, do lado de cá, da mesma forma. Olhando para ver se não tá ficando torta. Pega aqui, ó, a mesma linha que você veio do outro lado e vem na alcinha bem do cantinho. Passa a sua argola. Prendeu a argolinha aqui, está presa a sua alcinha da sua mochila, olha só como é que fica. E está pronta a sua mochilinha Lola. Tá prontíssima, você já pode vender, você já pode presentear. Espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Você faça e venda muitas mochilinhas Lulas por aí no seu ateliê. Quando você fizer a sua peça, vai lá no Instagram, @soularicristina e @fisherfios, posta o seu trabalho, posta a sua peça feita, que a gente ama ver o trabalho de vocês. É muito gratificante ver vocês produzindo as peças que vocês aprendem aqui no canal da Fisher Fios. E se você ainda não se inscreveu no canal da Fisher Fios, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreva, ativa o sininho de notificações para você ser notificada sempre que a Fisher trazer um vídeo novo aqui para você, tá bom? Já deixa o seu like nesse vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que ele é importante, e começa a entregar para mais crocheteiras, para que mais crocheteiras vejam esse passo a passo e também possam fazer as bolsas Lolas por aí. Então, um beijo e até o próximo vídeo.